Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Wellington e sejam bem-vindos ao nosso canal, nossa palavra do dia. E hoje eu gostaria de conversar uma coisa que você talvez odeia, tem muita gente aí que não gosta do assunto. Mas, pastor, você vai falar sobre isso? Eu vim para cá, vim para o canal aqui, para poder ouvir o Senhor orando pelas nossas vidas. Eu vim aqui, pastor, para o Senhor trazer uma palavra para a minha edificação. E esse assunto que você vai abordar, né, não é uma coisa que eu tenho muito interesse, né? E talvez você vai até dizer isso, comentar sobre esse assunto. Mas é um assunto muito importante, de grande relevância, e nós precisamos, querendo ou não, nós estamos envolvidos em tudo isso e nós temos que conhecer. É acerca da política, porque nós estamos aí diante de uma eleição para presidente da República, estamos aí diante de uma eleição para deputado estadual, federal, senador, estamos diante de uma eleição. E é muito importante que nós devemos ser crentes, esclarecidos, entendidos do assunto também, para que ninguém venha nos enganar. Eu não estou aqui para falar sobre tal presidente, X presidente, eu não estou aqui para falar sobre o nome de ninguém, tá? Eu estou aqui para falar sobre uma questão que é muito importante e que a política faz parte do nosso dia a dia. Olha, a comida que nós comemos, imposto, vem da política, né? Esses impostos que nós pagamos, o IPVA, o IPTU, tudo isso aí está envolvendo a política, tá? O salário mínimo que a pessoa recebe todo ano é a política. A forma da pessoa aposentar, os aposentados também, depende da política, ou seja, depende dos vereadores, depende do prefeito, depende dos senadores, depende do Congresso Nacional, depende do presidente da República. Então não tem como a gente dizer, eu não quero saber de política, se a gente faz parte, tá? O Brasil, o mundo é governado através da política. É uma coisa que não tem para onde a gente correr. E outra coisa também, às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, eu não voto, eu não quero saber. Quando a gente fala que a gente não vai votar, a gente está sendo omisso. É como se a gente dissesse, deixa do jeito que tá, para mim tá bom. É como se a pessoa estiver dizendo isso. Porque o voto nosso é muito importante para poder a gente decidir o futuro do nosso país, tá? Então, é muito importante o voto. É uma oportunidade, é um privilégio que nós temos, seria uma ferramenta que a gente tem na mão de mudar a história do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Você vai fazer o quê? Você vai avaliar. Aquele que você votou não fez nada, você faz o quê? Muda, né? Vote em outra pessoa. Então, irmãos, a política faz parte. E nós temos que também olhar, né, para o perfil, olhar para a vida exemplar daquele candidato. Nós temos que olhar para ele e ver se ele é uma pessoa digna de receber o nosso voto. Se aquele candidato, ele zela pela família, de acordo com a palavra do Senhor, que a família é a célula máster da sociedade, é mais importante, a família, tudo sai da família. Então a gente tem que olhar o seguinte, qual é o candidato que é a favor da família, contra o aborto, tá? Então nós temos que olhar para isso aí, irmãos. Ver aquele candidato que nós iremos eleger, se são pessoas dignas, se são pessoas que têm ficha limpa, se tem pessoas que não cometeram nada que denigre a imagem dele e nem do nosso país. Olhar para aquele candidato que é honesto. Então nós temos que olhar para isso, irmãos. Olhar e ver na política que a política não é uma coisa tão terrível, né, como a pessoa pensa. Infelizmente, tá? O que causa essa situação na política, sabe o que? São alguns candidatos, alguns políticos que fazem coisas que não deve, aí cria aquela imagem terrível. Aí a pessoa pega e fala, não vou votar mais não, isso aí está desacreditado e não sei o quê. Então, irmãos, não é dessa forma que nós temos que analisar a situação. Nós temos que ter coerência, entender que a política está presente em todos os lugares, e não existe uma pessoa que diz assim, eu não faço parte de política nenhuma, porque até dentro da nossa casa tem política também, tudo que a gente for fazer, existe também a política. Eu vou dar um exemplo para você
chama a esposa para ir no shopping passear, e aí você fala assim, olha, nós vamos para o shopping passear, mas se você fizer tal coisa para mim, a gente vai no shopping. Quando você faz isso, está usando de política também. Olha, você chega para o seu filho e fala assim, meu filho, olha, eu vou te dar um carrinho, eu vou te dar um presente, vou dar um videogame, mas você primeiro tem que passar no final de ano lá na prova, lá você tem que passar de série. Então você também é uma política isso também. Você só ganha o presente se você passar. Então, o próprio Jesus, a política de Jesus é a política do amor, é política também, política do amor, política da honestidade, é uma política da salvação, é a política do reino de Deus, tá? Tudo envolve política. Exemplo, olha, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Nós temos que seguir a política do reino do Senhor. Então, irmãos, não tem como a gente evitar a questão da política, faz parte do nosso dia a dia. Você tem que examinar, tem que analisar aquela pessoa que você vai votar e votar de forma consciente, tá bom? Por isso aqui eu não estou falando o nome de ninguém, porque o nosso canal é apartidário. A gente não fala, aqui não tem nada. Eu estou apenas dando uma orientação a vocês para poder votar consciente nas eleições que estão chegando e que nós venhamos tirar aquelas pessoas que não estão fazendo nada e colocar pessoas que querem fazer alguma coisa. E eu gostaria de lembrar para você, vote em pessoas que têm compromisso com Deus. Vote com pessoas que têm um discernimento espiritual, pessoas que têm um temor do Senhor, porque se você quer que o nosso país caminhe por um caminho bom, um caminho da honestidade, vote em pessoas que têm compromisso com Deus. Aí alguém pode dizer assim, pastor, eu voto e se eu votar em fulano se corromper? Pelo menos você fez a sua parte. Você votou em pessoas honestas, homem de Deus, tá? Então você vote consciente e dê prioridade para votar naquelas pessoas que têm compromisso com o Senhor. Gente, que Deus lhe abençoe. Talvez esse vídeo talvez não tenha agradado a todos, em questão de política, mas nós temos aqui que trazer esta palavra também, que é muito importante, que faz parte do nosso dia a dia. Gente, que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor, e às 18 horas estarei orando com você, e não esqueçam da nossa campanha, 23h30. Que Deus abençoe, fica na paz do Senhor, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.